O orgulhoso vive uma vida estéril. O orgulhoso vive uma vida desfavorável. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu começar a palavra, quem que é a moça que veio para dar um testemunho hoje? Vem cá. É só você ou vai vir mais alguém? Só você? Por gentileza, vem cá. Essa moça pediu para vir compartilhar e testemunhar. Eu não sei muito bem da história ainda, mas me parece que ela esteve numa reunião a convite, né, da Pamela, da amiga, prima, e ela estava com um problema sério e ela foi curada e ela quer compartilhar. Seu nome? Meu nome é Sabrina, tenho 30 anos e no mês de agosto eu estava com muita dor de cabeça. Então, meus amigos, né, como eu trabalho no hospital, sou enfermeira, trabalho há mais de 10 anos, resolvi ir no neuro. Chegando lá, ele falou, Sabrina, você é jovem, tudo, mas eu vou solicitar alguns exames. Eu fiz uma angiotomografia. E assim, tomando remédio, tudo, essa dor de cabeça passou. Depois de um mês, eu fui pegar o resultado e foi diagnosticado um aneurisma cerebral de 2,2 milímetros, ou poderia ser uma má formação da minha artéria. Nisso eu já fiquei desesperada, né? Porque nos últimos tempos estava internando muito paciente com aneurisma e o prognóstico deles não era bons. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já sou de uma família cristã, vou numa outra igreja evangélica, pedi oração para o pastor, mas assim, eu estava um pouco angustiada, aflita. Aí o pastor orou tudo, mas assim, estava assim com aquela sensação, aquele medo, porque eu tive que parar totalmente minha rotina. Eu fazia academia, tomava anticoncepcional, e aí eu tive que cortar tudo, porque a médica falou assim, Sabrina, você não pode nem engravidar. Você precisa fazer uma arteriografia cerebral para ver o que a gente vai fazer, se a gente vai fazer uma embolização ou se é tratamento conservador, mas você vai ter que passar por esse procedimento. Falando com a Pamela num sábado, né, eu falei assim, ai, prima, eu tô com medo de fazer esse exame. Ela falou assim, não, vamos lá na minha igreja. Eu já tinha vindo aqui algumas vezes já, eu falei assim, tá bom. Confesso que no sábado eu não queria, né? Eu falei assim, ai, para que eu vou lá? Né? Veio aquele pensamento. Você já vai na tua igreja, para que você vai na outra? Mas mesmo assim, eu falei assim, eu vou lá mesmo. E ali eu vi a tua palavra, né? A palavra do bispo, estava escrito simplesmente fé, e foi justamente a palavra que eu precisava, que falava de cura, que falava de libertação. Eu tomei posse daquela palavra e eu já me vi aqui dando testemunho. Pois bem, fiz o exame na quinta-feira, dia 14. E aí, terminando o exame, fui para a sala de recuperação. E a médica falou, Sabrina, você quer um presente de Natal? Naquela hora eu já sabia, já que eu não tinha nada. E ela falou assim, não deu nada na sua artéria, está normal, pode fazer suas atividades físicas. Eu falei assim, doutora, eu posso até engravidar? Ela falou assim, pode engravidar, você não tem mais nada. Daqui 5 anos você vai no meu consultório. E no final daquela reunião também, a presbítera Joana, ela tinha feito uma oração por mim, e ela falou, Sabrina, unge todos os dias sua cabeça. E naquilo eu fiz, né? Eu já fazia, já ungia, mas naquela semana eu falei, não, vou determinar, eu não tenho nada, estou curada. E realmente não tive nada, minha artéria está normal. Amém? Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Muito bom. E ela quis vir hoje para poder agradecer, testemunhar. Vamos lá, gente. Lê aqui. Mais uma vez. Ai, que vontade de fazer essa pergunta. Quem é orgulhoso aqui? Não, levanta a mão, vamos lá. Parabéns para você.
Mas não levanta tímido não, levanta de verdade agora, vai. Ótimo, então tudo bem, perfeito, parabéns a você. E vamos confrontar e desmoronar com as estruturas do orgulho. Por que isso é tão importante e tão sério? Porque isso bloqueia, trava a tua vida, isso impede que as promessas se cumpram na sua vida, se materialize na sua vida. Então eu vou começar com a leitura de Tiago, que diz assim, ó: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe, diga comigo, Deus se opõe mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, diga comigo, resista ao diabo, quer dizer, resistam ao diabo, diga comigo, e ele fugirá de... Opa, mas peraí, a gente sempre usa essa palavra, principalmente, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Mas vem cá, ela está na sequência do orgulho? Quer dizer que é uma atuação do diabo? É. Antes ele dá graça, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais uma vez, diga comigo, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora eu vou numa melhor tradução. Mas ele dá-nos cada vez mais graça. Diga comigo, poder do Espírito Santo, para enfrentar esta tendência maligna e todas as outras plenamente. Opa, o orgulho é maligno? 100%. 100% maligno. E hoje você vai descobrir coisas muito importantes sobre o orgulho. É por isso que ele diz, Deus opõe-se, frustra os orgulhosos e altivos, mas dá graça continuamente aos humildes, aqueles que são humildes o suficiente para perceber. Começa uma boa atitude de humildade, você levantar suas mãos e reconhecer, porque geralmente o orgulhoso não assume. Ele não assume que ele é orgulhoso. Portanto, sede sujeito a Deus, resisti ao diabo, mantém-te firme contra ele, e ele fugirá de ti. Este texto ele fala sobre um necessário processo de sujeição a Deus, que procede ao confronto espiritual com as hostes demoníacas. Você nunca vai conseguir vencer o mal se ele tem o domínio da tua vida através do orgulho. Nunca. Você não consegue se libertar de problemas, que principalmente os problemas que são de origem espiritual, se o diabo tiver acesso à sua vida através do orgulho. Por isso que sujeitai-vos, você leu comigo já 3 vezes, a Deus é o que a Severa afirma, garante o livro de Tiago. Então, nós vamos falar muito sobre isso. Sempre que humildemente nós suportarmos esse processo, ou passarmos pelo processo de quebrantamento, submetemos, nos sujeitando a Deus, crucificando, diga essa palavra, crucificando as estruturas do orgulho, porque o orgulho precisa ser crucificado. Crucificando as estruturas do orgulho, nós estamos aptos a resistir vitoriosamente o diabo.
Do contrário, não. O orgulhoso, gente, por que o orgulho é um problema tão sério? O que provocou a queda de Lúcifer? O orgulho. Quando ele consegue encher o nosso coração de orgulho, ele consegue ter o controle total da nossa vida. E aí, primeiro, antes de Deus resistir ao diabo, você leu comigo, ele resiste aos soberbos, os orgulhosos. Ele não precisa resistir ao diabo, o diabo já está vencido já. Qual é o grande problema que a gente sempre fala? Qual é o problema do orgulhoso? Mas não é o diabo? É o diabo? Não. O problema do orgulhoso é Deus. Porque é Deus quem vai tratar com ele. É Deus quem trata com soberbos. Soberba, orgulho estão tudo interligados. Então, muitas vezes, nós estamos guerreando, nós estamos lutando contra situações malignas, sem nenhum resultado. Muitas vezes, nós repreendemos os demônios, expulsamos e nada acontece. As coisas só pioram. Por que isso? Porque não adianta nós estarmos berrando, sai, botando a mão na cabeça, sai demônio, sai, olho gordo, sai, inveja, sai, amarração, não adianta. Se o diabo ainda tem controle dos nossos sentimentos, colocou uma raiz de amargura, o orgulho, a soberba dentro de nós. Nós não conseguimos romper. Então, é como se ele tivesse autoridade. Você não consegue expulsar. Olha aqui para mim, por favor. Dispersa não. Olha aqui para mim. Esse é um tema que ninguém gosta de ouvir. Mas a primeira coisa que eu quero que você aprenda. Para viver o que você quer, você tem que fazer aquilo que você não quer. Todo mundo quer viver uma vida vitoriosa, não quer? Sim ou não? Todo mundo, mas o quanto? O quanto? O quanto estão determinados? Porque nós sempre ensinamos aqui que quanto de fome você tem por uma vida vitoriosa? Quanto de fome, quanto comprometido você está com o seu sucesso, com as suas vitórias? Quanto você está determinado a vencer? O quanto? Então aí tem gente que fala assim, não, isso eu faço, mas isso eu não faço. Então você já não está determinado a vencer. Você já está impondo condições e limites. Às vezes a gente usa a expressão assim, tudo que eu precisar fazer para vencer, eu vou fazer. Mas não é verdade. Porque se fosse verdade, nós estaríamos prontos para fazer realmente tudo, até passar por cima de sentimentos que estão nos matando. Eu sempre falo, né? Outro dia não. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque meu pai assiste meus cultos. Eu fiz uma conferência com 4 pessoas, semana passada, que pediram a minha ajuda. Eu marquei um horário e fiz uma conferência com eles. E dentro dessa conferência, existia uma questão familiar, e eu fiz algumas colocações que a verdade é uma só. Ninguém estava disposto a assumir uma responsabilidade, mas por conta de um conflito que existe, uma barreira que existe, uma mágoa que existe no coração de anos, então nós queremos criar uma situação para poder atingir o outro. Certo? É só um pretexto. E aí, no meio da conversa, a pessoa falou assim, existia uma questão familiar que envolvia a mãe, mas enquanto a minha mãe estiver com fulano, eu não faço nada. Eu respondi e disse assim, essa pessoa que vocês estão argumentando, o que ele fez de tão mal a vocês? Ele poderia ser pai de vocês? Ele não é, mas ele poderia ser. Ele não é, ele poderia ser. Então, eu vou falar por mim. Eu e meu pai já nos entendemos. Meu pai me jogou uma faca nas costas
Meu pai pegou facão para cortar minha cabeça. Meu pai pegou revólver para atirar em mim. Meu pai ligava para mim no telefone e ele dizia: vagabundo, eu vou te dar um tiro na cabeça. Meu pai tentou me prejudicar ministerialmente. Meu pai tentou acabar com a minha reputação, fazendo coisas que o que ele não me ajudou a construir, em um certo momento ele tentou destruir. Então, o meu pai fez tudo isso comigo, e eu amo meu pai, perdoei o meu pai, é como se meu pai nunca tivesse errado comigo. Você acha que a vitória é de quem? Do meu pai ou minha? Sabe por que eu amo o meu pai? Porque o meu pai me deu a oportunidade de mostrar a Deus o que está dentro de mim. Meu pai me deu a oportunidade de dar uma resposta de fé. Meu pai me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Meu pai me deu a oportunidade de manifestar a fé que eu tenho. Meu pai me deu a oportunidade de mostrar ao meu Deus o quanto a palavra do meu Deus está no meu coração. E aí eu disse assim: eu quero saber se ele fez isso com vocês. Não. Mas ele poderia ter sido o pai de vocês e ter feito isso com vocês, porque o meu fez comigo. Mas eu amo meu pai, todas as barreiras já foram rompidas. Nós temos um relacionamento maravilhoso. Ok? Quem está entendendo, por favor? Então, o resto, o que é? Orgulho. Orgulho. O orgulho é... O que o diabo ama fazer? O diabo ama se assentar em feridas. Ele se assenta nas nossas feridas. Isso não tem libertação, não tem mão na cabeça, não tem corrente que quebra se você não tiver consciência. Não tem nada que mude se você não tiver consciência disso. Então o que o diabo quer? Ele quer que você seja uma pessoa ferida. Porque quando você é uma pessoa ferida, ele vai se alojar na sua ferida. E da sua ferida vai virar uma bicheira. E vai necrosando, vai comendo, vai te corroendo. E não sara. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Não, eu não vou perdoar. Eu não vou aceitar isso. Não, nunca vou perdoar o que me fez. Mas que cristianismo a gente vive? Que cristianismo nós praticamos? Quantos filmes de Jesus você já assistiu? Não vou nem falar da Bíblia. Quantas vezes você assistiu o filme e se emocionou com Jesus crucificado, arrebentado, dilacerado, porque foi espancado, foi humilhado, foi crucificado, pregado numa cruz, após ser espancado, e lá, debaixo de uma dor gigantesca, tem aquela famosa oração de Jesus. Qual é? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele encontrou forças para orar por aqueles que o feriram, o humilharam, o fizeram sofrer brutalmente. É por isso, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu te chocar, não. Aliás, eu quero te chocar. Se isso continuar no seu coração, você perde sua salvação. Além de sofrer tanto nessa terra, vida travada, bloqueada, não vendo a materialização, a realização dos seus sonhos. Deus, Ele confronta o nosso orgulho, a nossa soberba. Ele confronta isso. Por quê? Porque nós aprendemos que no céu não entra nada que contamine. Imagine você. Imagine uma pessoa totalmente ferida, uma pessoa com sentimentos horríveis.
você traz para o seu ambiente. Se ela não está disposta a ser curada, o que vai fazer? Ela vai contaminar todo o ambiente. Porque pessoas feridas ferem outras. Diga comigo, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas, enquanto ela não se cura, ela vive ferindo pessoas. Qual é a raiz do ferimento? Uma rejeição. Eu conheço muitos pais que hoje faz igualzinho com o filho o que o seu pai fez com você. Seu pai errou com você. Agora você erra com seu filho ou com seus filhos. Quantas pessoas que foi traída, foi rejeitada e hoje ferem pessoas por conta dessa traição, dessa rejeição. Mas olha o quanto é sério. Deus dá graça maior aos humildes. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra os humildes. Deus dá graça, favor e o orgulho, ou graça e favor com orgulho não se misturam. Ou nós vamos viver uma vida cheia de graça, cheia de favor, ou vamos viver cheio de orgulhos. As duas coisas não caminham juntas. Olha como é sério. O favor de Deus e a abundância que a gente tanto pregamos no seu reino estão ligados em um coração purificado. Purificado da arrogância, purificado do orgulho. A abundância não está num coração orgulhoso. O orgulhoso não desfruta de abundância. A abundância não vem ao orgulhoso. Você sabe por quê? Quantas pessoas que problemas crônicos, pessoais e familiares são respaldados, amparados pelo esquema de orgulho? Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe. Sejam todos humildes. Eu sou uma pessoa humilde. Completa a leitura ali depois do humildes. Então, eu sei que eu sou humilde, não porque eu digo que eu sou humilde. Eu sei que eu sou humilde porque as minhas ações são de humildes. Uns para com os outros. Com quem? Ser humilde com quem é humilde é uma coisa. Ser humilde com quem nos faz bem é fácil. Mas e ser humilde com quem não nos fez bem ou nos feriu? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pois Deus coloca-se contra os orgulhosos, os insolentes, os prepotentes, os desdenhosos, os presunçosos. Ele opõe-se, frustra e derrota-os. Olha isso, Ele opõe-se, frustra e derrota-os. Diga comigo, mas dá graça, favor, bênção a quem? Então é mais ou menos assim: quem põe a mão no peito do orgulhoso e fala, daqui você não passa? Deus. Bispo, eu não queria ouvir essa palavra hoje. Mas então você não quer entrar em 2024 já para um novo estilo de vida, um novo resultado, crescendo, prosperando. Humildade é a chave que abre a porta da graça, do favor de Deus. Imagina, diga comigo, humildade e promoção são a mesma coisa. Humildade e promoção são a mesma coisa. É por isso que eu sempre falo que a pior possessão é a que não manifesta. Sabia disso ou não? Faz 26, 27 anos que eu estou no ministério. 27 anos por aí. Eu aprendi cedo isso. A coisa mais linda é quando manifesta. Manifesta, liberta, expulsa. Quem estava aqui segunda-feira
retrasado. Vocês escutaram o testemunho da Luciana, possessão, doente, desequilibrada, passava merda, não cuidava dela, não cuidava, passava merda, cocô nas paredes, aquela coisa louca. Se libertou, mente transformada, livre, a vida foi mudada, transformada. Porque quando você ora por uma pessoa e o problema espiritual dela se manifesta, lindo, maravilhoso, detectado. Agora, o problema é quando não se manifesta, está lá, enraizado, definhando, matando aos poucos a pessoa, destruindo a felicidade dela, destruindo relacionamentos, destruindo casamentos, destruindo a vida profissional. Porque o orgulhoso, ele não é humilde para reconhecer seus erros e nem humilde para pedir ajuda. Você já aprendeu isso? Coisa mais difícil é um orgulhoso falar assim: eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Ele é orgulhoso. Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. O orgulhoso vive uma vida estéril. O orgulhoso vive uma vida desfavorável. Ao contrário, quando nos humilhamos, a graça jorra. Ela inunda a nossa vida. Graça, favor. É por isso que eu falo que a situação com meu pai me deu a oportunidade de mostrar a minha fé a Deus. E aí, nós experimentamos uma capacitação de Deus que vence sentimentos, vence o pecado e vence o diabo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. A humildade é o grande segredo da santidade. A recompensa da humildade, diga comigo, e do temor do Senhor, são o quê? Então, e aí? O que vale a pena? Sustentar o sentimento errado? Porque tem pessoas que vão dizer assim: bispo, mas eu passei por situações, mas é aí que está o problema. As pessoas orgulhosas são feridas. Ela foi rejeitada, ela foi traída, ela foi agredida, ela foi abusada. Agora, teoricamente a pessoa diz assim: eu tenho porquê, eu tenho uma causa justa para isso. Não, não tem. Não tem. Então Jesus teria uma causa justa para poder fulminar, se vingar, fazer o que ele quisesse. Porque o que ele fez para merecer aquilo? O que ele fez? Qual o erro que ele cometeu? Só fez o bem, curou, libertou, abençoou, amou as pessoas. O que ele fez para merecer toda aquela agressividade, toda aquela violência? Se ele só fazia o bem. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Diga comigo, o temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade, o que está escrito? Promoção. Antecede a honra, promoção. A insuficiência, a escassez da graça, do favor, nós vamos encontrar a resposta na falta de humildade e na permanência do orgulho. O orgulho mantém a pessoa na escassez. O orgulho mantém a pessoa na miséria. O orgulho mantém a pessoa num lugar de sofrimento. Escassez de todas as formas. O que eu estou tentando mostrar a você, não é justo, fala para o diabo. Você não tem que questionar Deus. Deus está mostrando como funciona. Deus está nos ensinando como funciona.
Nós não temos controle sobre o que as pessoas fazem, mas nós temos controle sobre a resposta que nós vamos dar. Nós não temos controle sobre a atitude das pessoas, as reações das pessoas, mas nós temos sobre as nossas. O que nós vamos fazer? Lembra da frase, não é o que acontece conosco, mas sim a resposta que nós vamos dar ao que acontece conosco? Isso é definidor? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você leu comigo isso 3 vezes. Quer dizer o quê? Sujeitar obedeça a Deus. Seja em submissão à palavra de Deus. Resista ao diabo. Uma das maiores façanhas do espírito do orgulho é o poder de se esconder. Diga comigo, o espírito do orgulho se esconde. É o seu poder de se tornar invisível aos nossos olhos. É um espírito. É o seu poder de invisibilidade e auto-engano. Por quê? Porque você não vai achar ele. Você fala assim, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu não tenho esse sentimento. Parabéns a quem hoje falou que tem. Agora, o ponto é, o quanto você... Esse é um ponto, reconhecer. Agora, o quanto você está determinado que isso não esteja mais dentro de você. O quanto você está determinado a não permitir que o diabo roube mais as suas bênçãos, sua felicidade, as suas conquistas, através desse sentimento que te aprisiona no mesmo lugar. Bispo, meu pai me feriu, minha mãe me feriu, eu fui traído pelo meu ex-marido, eu fui traído num relacionamento anterior. Bispo, teve pessoas que me humilharam. É verdade. Acabei de contar para você o que aconteceu comigo. Esse é um ponto. Porque aí a gente poderia se estender para o resto da família. Mas isso pode ser uma motivação grande para você se focar naquilo que você precisa se focar ou aumentar essas feridas. Só uma maneira de responder de forma aprovada a esse doloroso processo de se sujeitar a Deus. A palavra é, diga comigo, humilhação. Humilhai-vos. Você pode se colocar nessa posição ou a melhor humilhação é aquela que a gente se sujeita. A pior é aquela que nós, somos colocados nela. Essa não vale a pena. Uma vida de humilhação. Uma vida de dor. Pessoas que nos feriram, essas pessoas lá no fundo, elas são bênção quando você dá a resposta certa. Porque ela te dá a oportunidade de você dar a resposta que Deus está esperando de você. Ela pode ser o seu grande teste. Ela pode ser o seu grande teste. Eu conheço algumas pessoas que o orgulho destruiu a felicidade delas. Eu tenho uma mulher que eu encontro ela todos os dias, ela não vem na igreja, mas eu encontro ela quase todos os dias. E ela diz assim, se arrependimento matasse, eu estava morta. Primeira vez que eu perguntei a ela por quê, ela falou, porque num ato de orgulho eu me separei do meu marido e eu me arrependo até hoje, não tinha razão para aquilo. Mas eu num ato de orgulho, eu sustentei o meu orgulho e paguei um preço alto e pago até hoje. Porque ela não perdeu só o marido. Ela perdeu os filhos também, porque os filhos... Algo aconteceu a partir dali que os filhos não a honram, não a respeitam. E assim por diante. Eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês. Que numa postura de orgulho deram a resposta errada. Eu costumo dizer para vocês que os exemplos que eu tenho são muito fortes. Eu falo para vocês,
Eu tenho 5 irmãos fora do casamento. 5. Agora eu não vou falar de mim, vou falar da minha mãe. A capacidade de perdoar da minha mãe foi extraordinária. É verdade ou não é? Por isso que hoje ela é honrada pela família, hoje ela é admirada pela família toda. Quando foi feito o vídeo, que está lá no canal da Bispa, chamado A Guardiã, foi em homenagem a ela. Porque se ela não tivesse sido capaz de vencer um sentimento maligno, diabólico, chamado orgulho, ela tinha mantido as suas feridas, alimentado as suas feridas, e teria uma justificativa para isso, porque além de traída, meu pai era um homem violento, agressivo, ele agredia, ele era violento, mas hoje ele mesmo agradece a ela pela a resiliência dela, a capacidade de resistir, persistir, perseverar e superar. Ela mesma fala que se ele partir hoje, ela vai sentir muita falta dele. Essa é uma obra de Deus. Entende o que eu quero dizer? Só que isso trouxe a ela e a toda a família um peso de graça, de bênção, uma unção que começou ali. Ali. Hoje ela é uma mulher feliz, realizada, curada. Mas se ela não tivesse tido, se no meio ela tivesse dado as respostas erradas, será que ela estaria desfrutando do que ela está desfrutando hoje? Sim ou não? Você acha que se eu tivesse dado a resposta errada, você acha que eu poderia estar aqui? Você acha que para começar, você acha que eu estaria aqui hoje ensinando vocês? Sim ou não? Não. Não. Os meus filhos foram ensinados a amar o avô, honrar e respeitar. Hoje eles olham para o avô, porque em muitas situações eles eram pequenininhos. Eles falam, se não falasse eu não acreditava. Se não contasse eu não acreditava. Deus ele não lida apenas com os nossos pontos fracos, negativos, ele também lida com o lado positivo. Por quê? O orgulho se aninha no ego justo. Mas eu sou justo. Eu faço tudo certo. No ego bonzinho, eu sou uma pessoa bonzinha, eu não mereço. Que aí vem a justiça própria que nos leva a agir de forma irracional. Diga essa palavra comigo, justiça própria. Tem gente se destruindo por conta de justiça própria. Eu não mereço, eu não mereço, eu não merecia, eu não merecia. Deixa Deus julgar. Quando você faz justiça própria, você se auto-sabota. Não é você. Você faz bagunça, eu faço bagunça. A gente bagunça tudo, estraga tudo. A justiça própria que produz atitudes independentes da relação de Deus. Você faz justiça. Tem gente que está com a vida travadinha porque só faz justiça própria. E Deus está dizendo assim, enquanto você fizer, eu não coloco as mãos, você vai continuar fazendo. Eu já poderia ter resolvido esse problema há muito tempo, mas eu não posso, porque você faz justiça própria. E a justiça dos homens não produz a justiça de Deus. Já ouviu que é um versículo que diz isso? Então, se você faz a própria justiça, se você diz eu não mereço, eu já aprendi uma coisa, se eu passar é porque eu mereci. E não quer dizer que eu mereça, tem um propósito, pode ser um teste enorme. Então vamos voltar na Bíblia. Você acha que José merecia o que ele passou, sofreu dos irmãos? Não, mas tinha um propósito maior. Davi também não merecia o que ele passou, mas tinha um propósito maior. Jesus não merecia o que ele passou, mas tinha um propósito maior.
Por isso que pessoas como eu aprendi a admirar pessoas vencedoras, porque eu sei que para chegar lá, ela foi muito forte. Ninguém chegou lá por acaso. Ninguém. Todas as vezes que você vê uma pessoa que venceu, uma pessoa que tem uma vida extraordinária, não acha que foi fácil para ela, que não foi fácil para ela. Ela foi uma lutadora, uma guerreira, ela passou por cima de situações terríveis. Ela passou por cima da sua dor, dos seus ferimentos, sangue, suor, lágrimas. Você não vê um vencedor criticando um outro vencedor, porque ele sabe que ele não chegou ali de graça. Ele não chegou ali por força do acaso. É sempre mais fácil a gente olhar para os outros e dizer assim: ah, para ele foi fácil, para ele foi fácil, para ela foi fácil, para ela... Não, não foi. Não foi. Teve um poder de resiliência muito grande, de superação muito grande. Por isso chegou lá. A humildade, ela prova que nós estamos realmente sujeitos a Deus e a sua vontade. É isso que ela prova. Porque nós somos humildes sujeitando a Deus. Tem coisa que a gente fala assim: Senhor, eu passo pelo Senhor, por outra eu não passaria. A nossa natureza, ela é perigosa. Por isso que o nosso espírito tem que ser um espírito autocontrolado, um espírito que é governado pelo Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia fala do autocontrole, do domínio próprio. Por que nós falamos tanto? Eu louvo a Deus pela atitude. Eu tenho agradecido a Deus nos últimos dias, porque eu ainda estava comentando com algumas pessoas que vieram me dar o retorno disso. O jejum que nós fizemos agora de Daniel, nesses últimos dias, 21 dias, eu agradeço ao Espírito Santo pela direção, porque o que eu aprendi, ainda com mais intensidade, o autogoverno. Eu descobri que eu governo qualquer coisa. Eu descobri que eu governo minhas emoções, eu descobri que eu governo minha carne. Eu descobri que eu fico sem o que eu determinar que eu fico sem. Tem coisas que eu não voltei. Eu tomava todos os dias uma Coca Zero. Mas eu sei que o refrigerante não é bom, mas eu gostava de uma Coca Zero. Dentro do meu jejum, eu cortei radical. Cortei muitas coisas de uma vez só. Cortei muitas coisas de uma vez só. Tudo que dava prazer. Tinha coisas que eu ia voltar, tinha coisas que eu não ia voltar. Não voltei mais na Coca Zero. Está abolido da minha casa, da minha família. E todo mundo vem junto. Não pense você que eu fiz uma imposição para a família. Estou entrando no jejum, vocês tudo vão entrar. Não, tem não. Todo mundo quer entrar, participar, é influência. Deixa eu te ensinar uma coisa. Para de querer impor as coisas sobre os outros. Influencia. Entendeu? Eu nunca vi você conseguir mudar alguém porque você quer impor as coisas. Seja você mulher, seja você marido. Você não vai mudar nada por imposição. Influencia. Influencia, arrasta pelo exemplo. Puxa pelo exemplo. E quando todo mundo vê o benefício, eles verão o quanto valeu a pena o esforço, o sacrifício. Não, eu não impus nada para ninguém. Inclusive os meus internos aqui sabem. Quando eu fiz uma reunião com eles, eu falei: estou entrando no jejum. Caso alguém queira entrar, entrou 100%, todo mundo junto. Não foi nenhuma imposição. E hoje todo mundo está agradecendo. Porque além do lado espiritual, os benefícios, a sensação de você saber que você governa, a sensação de saber que uma coca, um café, um chocolate, que doce, o prazer de imediato não te governa, meu filho. Isso é impagável. Você governa, você não tem, porque isso aí você leva para todas as áreas da vida. Você leva para todas as áreas da vida. Peraí, nada mais me governa, o prazer imediato não me governa, porque a desgraça da vida das pessoas é o maldito prazer imediato. Não é verdade? O que é o prazer imediato? Tem coisas que você não é a sua hora, não é o seu momento, mas você quer fazer. Tem coisas que te controlam, te dominam, só que se você não tem um controle sobre aquilo, vai te prejudicar, vai prejudicar o teu futuro. Quem está entendendo? Isso é governo. Terminar o ano governando.
terminar o ano, por exemplo, dizendo aqui, o diabo não me pega mais no orgulho, não me rouba mais no orgulho, não me rouba mais, não são. Eu aprendi que as coisas não vão ser 100% do meu jeito. Por isso que eu estou falando. É a palavra de segunda-feira. Cada um vai reproduzir segundo a sua. Então vamos lá. Aí nós precisamos saber que espécie nós estamos reproduzindo, como nós estamos reproduzindo, porque eu não vou reproduzir nada diferente de mim. E aí isso pesa a nossa responsabilidade de crescimento, de evolução. Isso pesa a nossa responsabilidade, porque nós não vamos reproduzir diferente de nós. Cada um vai reproduzir, é o que eu disse aqui na segunda-feira. Mentiroso atrai mentiroso. Sem caráter vai reproduzir sem caráter. Orgulhoso vai reproduzir orgulhoso. Você entendeu? E aí isso vai virando uma bola de neve. Cada um reproduz segundo a sua espécie. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Diga essa palavra, resista ao diabo. Então agora eu vou mais a fundo. Resista. Quem está por trás do orgulho? Você vê que a palavra de resistir ao diabo está logo após ao orgulho. Uma coisa está ligada à outra. Olha como é sério. Deus concede graça maior, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, um assunto está ligado ao outro. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não deixe o orgulho tomar conta de você. Não seja uma pessoa ferida. Não seja uma pessoa ofendida. Pessoas ofendidas são pessoas feridas. Tudo te fere, tudo. Você é ofendido com tudo, tudo que fizer. A pessoa ofendida, a pessoa ferida, ela está sempre armada. Sempre armada. Se qualquer coisa que arremeta a quem o feriu, o que aconteceu, ela já está atirando, ela já está atacando, ela já está agredindo. Pessoas feridas estragam a obra de Deus. Pessoas feridas, Deus pode fazer tudo perfeito, você vai estragar. Deus pode te abençoar, abrir uma bela porta de trabalho, você vai estragar. Deus pode te dar um relacionamento maravilhoso, um casamento maravilhoso, não vem perfeito, mas você vai estragar. Porque não está curado. Quando nós não discernimos as provas, os testes de Deus, ao invés do diabo fugir, quem foge somos nós. É ele que deveria fugir, mas quem vai fugir somos nós. Ao invés do diabo sair do seu casamento, o que vai acontecer? É você quem desiste. Ao invés de você se levantar e entrar e repreender um espírito de divisão, de contenda, um espírito do vício, um espírito... Você vai sair do casamento. Não é o diabo que vai sair, o diabo continua. Porque não entendeu ainda. Ao invés da pessoa resistir, sobretudo, na saúde, por exemplo, às vezes o que a pessoa precisa fazer? Agir a fé, resistir, combater, repreender, tomar posse da palavra. Do financeiro, a mesma coisa. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nada vem pronto. Diga assim comigo, nada vem pronto. Tudo você vai ter que lutar. Não tem nada pronto. Lembre-se da terra prometida. Ela estava desocupada, já terra planada, semente plantada, estava tudo certinho lá na terra prometida? Sim ou não? Eles não tinham que entrar e tomar posse dela? Não tinham que entrar e desalojar. Tem um culto que eu fiz. Depois vocês lembram o nome aí para mim, meninas? Quando eu falei desaposse os gigantes. Tem um culto que eu fiz, que eu estou mostrando para você o que significa cada um dos gigantes. As 7 nações que estavam lá. As 7 nações. Os jebuseus, os heteus, os amorreus, todos eles que estavam lá, os cananeus, são os demônios. Esses demônios do orgulho, da arrogância, da soberba, são esses.
Esse que nós temos que desapossar para apossar, tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Agora, se você não desapossa, quem vai desapossar isso? É você que desapossa. Espera aí, esse gigante não vai estar dentro de mim. Esse gigante não vai estar no meu coração. Ao invés de vencer o diabo, é ele que vence. Eu poderia seguir aqui, dizendo quantas pessoas, acabei de citar uma situação, 2 histórias. Espera aí, se entrou um espírito de separação, eu preciso repreender, expulsar, combater esse espírito. Mas o que a pessoa faz? Ela não tem fé para fazer isso, ela sai. Aí é igual a senhora que falou para mim. Se arrependimento matasse, eu estava morta. Porque nunca mais na vida. E ela dizia assim, ele não era um homem ruim. Ele não era um homem ruim. Só que o meu orgulho... Posso ir? Não vou longe, não. Vou falar aqui, não vou expor. Não é expor, mas minha nora aqui, minha nora. O casamento dos pais foi numa situação que a mãe não conseguiu perdoar, acabou e nunca mais. Nunca mais. Ela, aos 14 anos, ela viu o pai ir embora e acabou por conta de um ferimento na mãe, que ela não foi capaz de perdoar, mas ela reconhece. Se tivesse a mentalidade de hoje, ela não teria alimentado e agido dessa forma. Porque o maldito orgulho. À medida que nós suportamos as nossas batalhas, as humilhações, sujeitando a correção do Senhor, o diabo não tem mais poder sobre nós, o poder de se apoiar e se esconder. Porque ele se esconde. Como eu disse, ele se esconde atrás da justiça própria. Eu não merecia. Eu sou bonzinho. Eu sou justo. É difícil identificar. Eu tenho razão para não perdoar. Eu tenho razão. Posso dar um conselho a muitos de vocês, principalmente os casais? Vou dar um conselho aos casais, o que eu vejo acontecer. Muitos tinham razão até um certo ponto. Perdeu a razão na reação. Estava coberto de razão até um certo ponto. Nós fizemos uma pregação há uns 3, 4 domingos atrás. Erros não justificam erros. Erros não justificam erros. O que significa isso? Erraram, agora não erre você. Porque se você cometer um erro, tentando se justificar que o seu erro foi cometido porque erraram com você, você perdeu a sua razão diante de Deus. Você tinha razão, você perdeu. Agora, se o outro errou, ele paga pelo erro dele, você paga pelo seu. E o dia que eu vou, pode ir lá, busca a minha pregação nesse sentido. Erros não justificam erros. Estou dando respaldo bíblico para você. Estou dando respaldo. Aonde pessoas erraram, tinha razão, mas o erro delas fez com que elas perdessem a razão, então agora o tratamento era com elas. Eu acho que esse título aqui, conquiste seus territórios. Esse título aqui, Eu estou ensinando lá as 7 nações que precisavam ser desapossadas. O que significa essas 7 nações hoje? São sentimentos. São sentimentos que se alojam dentro de nós. Fortalezas mentais e maldições são desmoronadas, nós sofremos uma poderosa e genuína libertação a partir desse momento, a partir do momento que nós entendemos isso. Por trás da possessão de demônios, sabe a mulher, que a gente chama de a mulher cananeia, tinha um esquema profundo escondido de orgulho. Por que Jesus não respondeu àquela mulher? Por que Jesus foi minando aquela mulher para tirar o orgulho de dentro dela? Por trás da lepra de Naamã, a causa da lepra de Naamã foi o orgulho dele.
Pode ver que quando o homem de Deus falou, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão, ele falou, onde já se viu? Jamais, Jó, então, lá na minha terra tem rio muito melhor do que esse rio barrento aqui do Rio Jordão. Mas é lá que você vai. Porque a causa da sua lepra é o seu orgulho. Então você vai ser humilde, vai mergulhar no Rio Jordão e vai ser curado dessa lepra. Ele achou que era só a lepra. E tem uma outra pregação que eu fiz, por trás daquela armadura de fortão, tinha um ferido lá dentro. Sempre por trás dessa armadura de um fortão, agressivo, violento, tem um feridaço. Tem um leproso lá dentro. Tem que tirar a armadura, tem que curar essa lepra. Sabia disso ou não? Todas as vezes que você ver alguém, desculpa aqui, viu? Desculpa. Estou aqui para falar a verdade para você, como seu pai espiritual. Todas as vezes que você encontrar alguém muito violento, muito agressivo, qualquer coisa, tem um feridaço lá dentro. Tem um leproso dentro dessa armadura. E que está sofrendo. Tem que tirar a armadura e mergulhar no Jordão. Tira ela e mergulha no Jordão que você vai ser curado. E vai viver uma nova realidade. Foi ali a conversão de Naamã. Ele se converteu naquele momento. Tanto é que ele pediu perdão, ele disse assim, que ele teria que entrar com o rei no templo do Deus do rei, mas ele queria pedir perdão, porque ele não estava no coração dele, só tinha porque o rei apoiava nele. Sério isso, né? Diga comigo, o orgulho se aloja. Você já prestou atenção quando a gente vai repreender um demônio, a gente fala desaloja? Hã? É a mesma coisa de falar, ó, preto velho, tranca a rua, pomba gíria, Maria Mulã, Maria Padilha, desaloja. É o orgulho, desaloja, porque ele se aloja como um demônio. Por trás dele tem um demônio. Acabei de ler para você. Por que o Senhor fala do orgulho na sequência? Resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. A raiz de nossos maiores problemas e conflitos é uma só coisa: orgulho. O orgulho não deixa ceder. O orgulho não deixa ser humilde. O orgulho não deixa pedir perdão. O orgulho não deixa falar assim, eu errei. O orgulho não deixa dizer, eu preciso de ajuda. O orgulho não deixa a pessoa reconhecer as suas falhas e os seus erros. Por isso que o orgulho está matando alguns. Posso dar um outro conselho para você? Essa vai doer. Ninguém sofre por muito tempo. Se está sofrendo há muito tempo, tem algo muito errado aí. Tudo passa. Se não passa, é porque tem algo muito errado. E por trás está uma raiz de orgulho. Todo problema que chegar na sua vida é para passar rápido. Se ele chegou e ele não passou, ele se estabeleceu, vai que a razão está dentro de você, a causa está dentro de você. E é orgulho. O orgulho está aí, está matando. É como os antigos diziam, ó, rastejou muito tempo, mata que é cobra. Quem é antigo aí? Conhece esse ditado aí ou não? Aí, coisa boa não rasteja muito tempo, não. Rastejou muito tempo, está errado. Errado, cuidado que... Depois você medita Mateus 15, do 21 ao 28, que você vai ver o que Jesus fez com a mulher cananeia para desmontar as estruturas do orgulho dela. Por isso que às vezes você não entende por que Jesus tratou aquela mulher, ignorou ela, depois chamou ela, não convém tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque Deus estava desmontando as estruturas do orgulho dela. E todo aquele esquema foi desmontado, todo naquele comportamento de Jesus, naquele procedimento de Jesus. Quem está entendendo? Então fique em pé, por gentileza.
Deus quer confrontar as estruturas de orgulho. Feche os seus olhos, por gentileza. Problemas crônicos, maldições hereditárias, pode ser totalmente resolvida quando nos humilhamos. Nos sujeitamos totalmente a Deus e a sua vontade, passando pelos processos, passando pelos testes. O orgulho, ele gera muitos males e destruições, gente. Por isso que isso não pode estar dentro de você, não pode estar na tua vida. Outras vezes o orgulho e a competição andam juntos e por isso nós vemos tanta divisão. Você já viu que por trás de contenda existe uma disputa do um orgulhoso com o outro, quem fere mais, quem machuca mais? Nós vamos buscar as melhores colocações para ver quem ganha no ferimento, quem bate mais pesado, quem desce mais baixo. Nós aprendemos com a palavra que a amargura é um veneno que mata, primeiramente a própria pessoa. Primeiramente a própria pessoa. E a raiz está no orgulho. Uma ferida de rejeição. Quantos que a ferida está aí? Eu poderia dizer aqui, uns foram pela rejeição, outros foram pelo abuso, outros foram por uma humilhação que passou. Tem muitas causas. Mas hoje o Senhor quer curar as pessoas que estão sendo levadas e enganadas pelo orgulho e tudo que acompanha o orgulho. Deus quer curar, definitivamente. Uma ferida na alma, ou as feridas da alma são o habitat de demônios. Ele se habita ali, ele se aloja ali. Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue se libertar. Assim como a Bíblia diz que Deus habita nos louvores, o espírito maligno se habita no orgulho, na raiz de amargura, nas feridas. É ali que ele se aloja. Toma uma decisão hoje. Essa palavra vem para nos libertar essa reta final de ano, para nos curar definitivamente. Talvez você vai dizer assim: eu tento, bicho, mas eu não consigo. Querido, tudo posso naquele que me fortalece. Jeremias tem uma palavra forte demais, linda demais. Não está no meu texto aqui, mas eu vou ler para você. Jeremias 30, versículo 12, diz assim: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. No 17 diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Inclusive, olha que coisa linda. Porque você, Sião, chamam de rejeitada aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sua sorte, ou mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar.
Deles virão ações de graça e som de regozijo, ou seja, de alegria. Eu os farei aumentar e não diminuir, e os honrarei, e eles não serão desprezados. Com seus olhos fechados, está na hora de definitivamente se libertar desse espírito do orgulho. Está na hora definitivamente de botar um basta nesse tempo de roubo, vida travada, falta de fluidez. Está na hora de acabar com a justiça própria. Sabe o que é justiça própria, né? Não é justo. Não é justo. Sabe o que é justo? O que vai te levar a uma vida vitoriosa. Você precisa dar a resposta certa. Deixa que Deus, Ele te justifique. Não é você. Deus quer confrontar as estruturas de orgulho. Deus quer desmontar as estruturas do orgulho. E eu vejo hoje como uma grande bênção, uma grande oportunidade para morrer aqui, em 2023, toda a natureza orgulhosa. Para morrer aqui, todo ferimento. O ferido não entra com você em 2024. O orgulhoso não entra com você. Ou seja, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não rouba mais nada. Absolutamente mais nada que é meu. Porque isso não me controla mais. Deus sabe o que você passou, Deus sabe o que você viveu, Deus sabe. Assim como Ele sabe o que eu passei, Ele sabe o que muitos outros passaram. Mas superamos. E louvado seja Deus por isso, porque hoje a gente pode ajudar pessoas. Um ferido não tem condição de ajudar pessoas. Por isso, Deus confronta hoje, desmonta essas estruturas. Tome uma decisão aí no seu lugar agora, que o orgulho não entra com você em 2024. Que esses ferimentos que te acompanhou não vai fazer parte mais da sua vida. Tome uma decisão que quem te feriu, ele te feriu, mas ele não pode te ferir mais. Então acabou. Isso foi lá atrás. E não vai entrar com você para 2024. E se você estiver determinado mesmo a superar, e tem uma situação, e tem pessoas que te feriram, eu te convido a ser um homem de fé, uma mulher de fé, e orar e dizer a essas pessoas: eu libero perdão para vocês. Eu abençoo a tua vida. Se foi o teu pai, se foi a tua mãe, diga corajosamente e ousadamente aí no seu lugar: Pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo, eu te abençoo. Mãe, muitas mulheres, quando tentou desabafar com a mãe não acreditou, e você tem um ferimento aí. Você tem um sentimento porque sua mãe não acreditou em você. Muitas mulheres têm um ferimento porque
queria ter sido amada, e aquele que você criou tanta expectativa em cima dele, ele te feriu. Ele te machucou. E você é ferida. Libera o perdão para ele. Abençoa a vida dele. Tem mulheres e homens que foram traídos aqui. E tem um sentimento aí. Uma ferida aberta. Que te corrói, que te consome. E que você diz: eu não consigo perdoar. Consegue. Consegue, e num ato de fé, eu quero que você diga aí agora. Fala o nome da pessoa que te feriu. E libera o perdão para ela e abençoa a vida dela agora. Você vai sentir, quando a gente perdoa, quando Jacó perdoou o irmão, ele disse que ele estava vendo a face de Deus. Quando Jacó abraçou Esaú e o beijou, ele disse: meu irmão, ver você hoje é como ver a face de Deus, porque aquele perdão estava levando ele a ver a face de Deus. O perdão nos leva a ver a face de Deus. Então diga, com toda a sua fé, você tem graça para isso. Você tem graça para isso. Você tem a unção para isso, para dizer: eu te perdoo, eu te abençoo, e isso não me domina mais. Pai, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Fulano, quem é ele? Fala o nome dele. Eu te perdoo e eu abençoo a tua vida. Perdão significa deixar ir. Está na hora de você deixar ir. Está na hora de você deixar ir. Está na hora de você deixar ir. Você vai ver a face de Deus. Você vai destravar muitas coisas que estão travadas. Libera. E diga: diabo, você não me domina mais com esse sentimento. Diabo, você não me domina mais através desse sentimento. Diabo, você não bloqueia mais a minha vida. Diabo, você não bloqueia mais o que Deus tem comigo. Você não bloqueia. Por quê? Porque esse sentimento não me domina mais. Não tem mais poder sobre a minha vida. Deus dá graça para isso, gente. Deus dá graça para isso. Se tem alguém aqui dentro que você precisa ir lá e dar um abraço nela e dizer: eu te perdoo, vai. Já estou vendo, sem eu mandar gente fazendo isso. Sem que eu mande, sem que eu peça, eu estou vendo gente fazendo isso lindamente. Faz isso. Se você feriu tua mulher, se você feriu teu marido, vai lá. Vai lá. Você feriu teu filho, vai lá. Vai lá, dá um abraço nele. Se você feriu teu pai, vai lá. Vai lá. Vai lá. Faz isso. Você começa a romper aqui. Vai. Vai. Deus te dá a oportunidade. É um portal que está aberto para você. Eu nem pedi para fazer isso e tem gente fazendo lindamente. Aleluia. Aleluia. Lindo. 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 Isso. Mãe, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Eu te amo. Eu te amo. Se não está aqui, ore por ele. Fale, libere as palavras para ele. E acabou. Acabou. É libertador. Isso é libertador. Talvez seja um irmão. Talvez seja um patrão, um funcionário. Talvez seja o tio, o avô que te machucou, que te feriu. Libera. 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 Porque isso não tem mais poder sobre você.
Você começa a governar as suas emoções. Você mostra ao diabo que ele não tem mais o governo das suas emoções. Ele não tem mais o governo dos seus sentimentos. Ele não tem mais poder sobre a tua vida. Não tem mais. Acabou, eu venci. Eu venci. Bispo, o que vão pensar de mim? Não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com a reputação no céu. A reputação que você está construindo no céu. Só se preocupe com isso. Coisa mais linda é a gente não se importar com essa história de reputação. Ai, o que vão pensar? Como vão me ver? Não. Como Deus está me vendo. Como Deus está olhando para mim. Aleluia. Isso é conhecer a Deus. Conheça Ele. Ah, que lindo. Quero te conhecer, eu quero conhecer Jesus. Isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero Seja livre. conhecer Jesus. Jesus está te curando hoje. Jesus está te curando hoje. Quero conhecer Jesus está te libertando hoje. Jesus está curando a tua alma. Jesus está curando o teu coração. Jesus está te curando o passado. Aleluia. 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 Vai, Espírito Santo. 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 Vai. Faz a obra. Vai lá no profundo, vai lá no íntimo. Vai lá nas entranhas. Vai, Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo te curando. Sinta o Espírito Santo fazendo uma obra linda na tua vida. Sinta. Aleluia. Que lindo. Santo, santo és o Senhor. Ele é. Eu não vou me estender, mas eu quero que todas as pessoas que levantaram as mãos, que disseram, eu sou uma pessoa orgulhosa, e aquelas que não levantaram, mas sabe o que é, vem aqui à frente. Vem aqui. Vem aqui. Fica preocupado com a tua reputação, não. Não fica preocupado, não. Você quer vencer. E o diabo não vai te governar mais pelas suas emoções. Não se preocupe com a sua reputação. Chega. Só de você vir aqui, você já está sendo curado. Só de você reconhecer e vir aqui diante desse altar, você já está sendo liberto disso aí. Isso não tem mais poder sobre a tua vida. Ô Espírito Santo, vai lá. O Senhor é o único que tem o poder. A tua palavra, ela penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Vai lá, Senhor. Vai lá no espírito. Vai lá na divisa da alma. Vai lá, Senhor. Vai lá na medula dela, Senhor. Arranca, Senhor. Arranca.
Arranca o orgulho, a raiz de orgulho, a raiz de amargura, a dor, esse sentimento, meu Pai, porque ela foi ferida por muito tempo, Senhor, de um sentimento lá dentro, uma raiz de amargura, e eu ordeno hoje, definitivamente, de uma vez por todas, que essa raiz de amargura, que esse orgulho, essas feridas que acompanhou até hoje, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Chega. Diga: o espírito do orgulho não me domina mais. Diga: acabou. O orgulhoso está morrendo aqui hoje. Diga: está nascendo aqui hoje uma nova criatura, um novo homem está nascendo, o homem da humildade. Lembre-se que a humildade precede a honra. Humildade significa promoção. Deus quer te promover. Queridos, isso é uma vitória para nós. Isso é uma vitória para nós. Quando eu falo o que aconteceu no meu passado, não tem relevância nenhuma para mim. Não tem peso nenhum. As lembranças só me edificam. As lembranças só me edificam, só me fortalecem. Você vai sair daqui como um vitorioso. Superou. O diabo queria você remoendo, lambendo as feridas. Ele quer essa ferida aberta para virar uma bicheira, que ele vai te corroendo, te comendo. Mas hoje o Senhor está curando esse ferimento, e ele não vai ter mais onde se alojar na sua vida. Ele não terá mais onde se alojar na sua vida. Hoje o orgulhoso está ficando aqui. Você é muito maior do que isso. Você é muito, muito maior. Deus chamou para ser mais do que vencedor. E o mais do que vencedor, ele vence as guerras internas, externas e espirituais. Por isso que ele é mais do que vencedor. Quero que você repita aqui diante desse altar: eu estou liberto. Diga: eu estou totalmente curado, para a honra e a glória do meu Senhor. Diga: eu estou 100% liberto e curado. Diga: não existe mais uma ferida. A partir de hoje será só uma cicatriz. Nunca se esqueça que uma cicatriz é um trauma curado. Um dia foi uma ferida, mas cicatrizou de tal forma que só tem uma marca ali, para mostrar que um dia você passou por um grande trauma, mas ele foi superado. Por isso que cicatriz tem que ficar. Cicatriz são as marcas. Eu gosto muito do que Paulo fala. Você sabe o que Paulo diz sobre os seus ferimentos? Ele não diz: eu carrego os ferimentos dos meus opressores. Ele diz: eu carrego as marcas, as cicatrizes de Cristo no meu corpo. Porque ele passou aquilo por amor a Cristo. Ele superou por amor a Cristo. Então você não carrega o ferimento, a cicatriz do ferimento que o A, o B ou o C te fez.
mas você carrega as marcas de Cristo, que você passou, superou por amor a Cristo. Lindo, lindo. Seja 100% curado hoje, 100% liberto. Você é maior do que isso, viu? O Senhor te chamou para ser muito maior do que isso, e você é maior do que isso. Eu declaro aqui hoje, em nome de Jesus, você está curado. Você vai sair daqui 100% curado. Em nome do Senhor Jesus. O passado não tem peso sobre você. Os ferimentos não têm mais relevância sobre a tua vida. O que aconteceu, o que você ouviu, as palavras que você ouviu, as dores, os abusos que você sofreu, as humilhações que você passou, não tem mais peso, não tem mais relevância sobre a tua vida. Não tem. Amém? Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe o que acontece com a gente? Olha aqui para mim. Às vezes a gente escuta aquelas pessoas falarem assim: ah, esquece isso. Não, ninguém esquece. E não pode esquecer. Você acha que eu esqueci do que aconteceu no passado? Eu não esqueço. Aconteceu. Só que não tem peso. Não tem relevância mais. A relevância é outra. Antes tinha um peso. Você lembra, te machuca, dói. Hoje não, você lembra, isso te edifica. Isso, você usa isso, tem um propósito. Você ajuda pessoas. Quantas pessoas você vai poder ajudar dizendo: eu passei pelo que você passou. Eu sofri, eu fui muito tempo ferido. Eu fui por muito tempo uma pessoa orgulhosa. Mas Jesus me curou. E não existe mais nada aqui. E é tão lindo. Eu falo que o que é de Deus é tão lindo. Bispo, é possível a gente ter? Estou falando para você. O que aconteceu comigo é como se nunca tivesse acontecido. Como se nunca tivesse acontecido. Não tem uma ponta de resquício. Às vezes a gente tem só as marcas. Carrega uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó. É só uma cicatriz. Mas se eu beliscar não dói. Se eu bater não dói. Se eu cutucar não dói. Por quê? Porque é só uma cicatriz. Já foi curado. Se tivesse uma ferida aberta aqui, eu não poderia tocar. Não é verdade? Se tivesse aqui um corte aqui, se eu fizesse assim. Mas como é uma cicatriz, belisca, aperta, macha, cutuca, pode fazer o que quiser. Porque não dói. Cicatriz não dói. Diga: cicatriz não dói. E todas as vezes que você se lembrar, você só vai dizer isso: cicatriz não dói. Já está superado. A gente lembra, sabe que foi grave, mas superado. Totalmente superado. Porque a cicatriz não dói. Você é maior do que isso. Muito maior do que isso. Sai daqui hoje curado. 100%. E o orgulho, ó, esse não me pega mais. Por quê? A humildade precede a honra. Sempre com humildade vem promoção. Deus promove. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode voltar para o seu lugar.